Olá pessoal, eu sou Uriali Voidelli, especialista em comportamento e experiência do cliente, e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. E neste episódio eu não posso deixar de agradecer os 250 assessores de imprensa que estão conosco diariamente, nos encaminhando pauta e também informando todos os lançamentos das marcas que estão cadastradas hoje no portal. E também aos nossos 15 colunistas fixos que produzem os conteúdos e a nossa redatora que está aqui nos apoiando e produzindo também junto ao podcast. E nesta temporada estamos já na quarta, uma longa trajetória, já passamos de 120 mil ouvintes nas plataformas e agradeço mais uma vez a toda a audiência de você que nos assiste ou nos escuta também lá na plataforma do Spotify ou do YouTube. E agora, para que você fique atualizado sobre o nosso propósito de conectar pessoas, empresas e propósitos, eu vou passar uma vinheta bem rápido para você saber mais sobre o nosso portal. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E nesta temporada nós temos novos patrocinadores e também um patrocinador que já nos acompanha desde a temporada anterior. E agora eu vou passar uma vinheta bem rápido sobre a Nextcore com as soluções integradas para transformar a experiência de seus consumidores e deixá-los mais conectados. Acompanhe e já voltamos. O nome a gente já deu, Nextcore. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Nós somos uma empresa de soluções em Omnichannel. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do Omnichannel. E nesta temporada, nós também contamos com 2 novos patrocinadores, que é o primeiro, a DNK, com soluções de URA, telecomunicações para transformar a experiência de seus consumidores no Contact Center. E agora eu estou aqui com a Vocalcom, com o nosso patrocinador especial da terceira temporada, com uma solução Hermes 360 para conectar todos os seus canais de atendimento e transformar o atendimento de uma forma omnichannel, conectando todos os seus consumidores e também colocando aquela cerejinha do bolo em transformar as experiências incríveis de seus contatos. E para falar mais sobre esta solução, vou passar aqui um vídeo bem rápido para você acompanhar tudo isso na prática. A voz encontra com o digital. E os clientes estão em todos os lugares ao mesmo tempo. A qualidade não é algo negociável e se torna um fator crítico para o sucesso. Tudo isso numa velocidade jamais vista. Evolua seu atendimento. Nós somos a Vocalcom, no Brasil e no mundo. E agora voltando, estou aqui com um convidado muito especial para falar mais sobre essa solução. Mas nesse primeiro momento, para que nos conhecermos um pouco mais e você saber mais sobre o nosso convidado, primeiramente eu agradeço a você estar aqui hoje conosco, esse tempo dedicado e também a parceria, e te convido a se apresentar um pouco e contar sobre a sua trajetória. Eu me sinto muito honrado, obrigado pelo convite, Yuri. Eu sou Ricardo Alexandrino, atuo no setor de relacionamento com o cliente, atendimento ao cliente há mais de 20 anos, tá? Comecei a minha carreira bem cedo. Comecei achando que eu queria trabalhar com tecnologia, que eu queria trabalhar com computador. E eu descobri que não, na verdade, eu quero trabalhar com soluções e quero trazer cada vez mais próximo a facilidade de atender os clientes, de atender as pessoas e as necessidades. Perfeito. E conta um pouquinho sobre a sua entrada na Vocalcom e como que a empresa, como o posicionamento aqui da empresa. Conta um pouquinho também quem é a Vocalcom. A Vocalcom é uma empresa que está no Brasil há mais de 20 anos, trazendo soluções de contact center e todos os canais, com uma ferramenta omnichannel com todos os canais que você precisa para atender o seu cliente. Soluções de voz, e-mail, WhatsApp e outras mídias sociais mais. Conectando a necessidade do seu cliente e automatizando, integrando com seus sistemas ou qualquer outra necessidade que você precise passar para o seu cliente. Inclusive automatizações e outras soluções que mais você pretende dar ao seu cliente.
Perfeito. E você, proveniente de uma área técnica, mas que está ali na linha de frente, junto aos clientes, uma dúvida bastante comum é qual a diferença de um CRM, de um omnichannel e de um multicanal? As pessoas entendem que uma ferramenta omnichannel é um CRM. Um CRM é uma ferramenta de multicanais. Pode até ser, mas são ferramentas com focos diferentes. O CRM é uma ferramenta muito mais voltada para o seu relacionamento com o cliente, o que você deseja, qual a sua trilha com o seu cliente. E uma ferramenta omnichannel é a ferramenta que vai possibilitar que você chegue no seu cliente por canais distintos, como eu falei anteriormente, por voz, por e-mail, por WhatsApp. E isso está muito em moda hoje, né? Porque os clientes... Hoje a gente está passando por uma transformação, onde o cliente não quer mais ser atendido da forma que ele queria ser. Ele quer a disponibilidade de atendimento conforme a sua conveniência. Muitas vezes ele começa uma conversa pela manhã, o chefe dele chama, ele não pode responder, ele vai ter que responder isso depois e assim por diante. Então os canais digitais são cada vez mais necessários para esse atendimento. Mas a gente também não pode esquecer que as pessoas que têm a necessidade de falar continuam com essa necessidade. Tem pessoas que não vamos dizer que têm fobia digital. Ainda existem pessoas assim, existem pessoas que ainda não estão prontas para os meios digitais. E no final elas são os clientes. Elas precisam ser atendidas, elas têm a sua necessidade e nem sempre a gente pode atendê-las da mesma forma. E como você está justamente ali na linha de frente, as empresas estão preparadas? Como que é isso na prática? Como que você ajuda aquela empresa, muitas vezes, que talvez não esteja com todos os processos mapeados? É possível implantar um omnichannel mesmo não tendo os processos? Como você contribui? O importante é que assim, a ferramenta ela possibilita diversos tipos de solução. E o grau de maturidade de atendimento ao cliente é diferente em cada empresa. E está tudo bem, cada um tem o seu grau de maturidade, cada um tem a sua necessidade, cada cliente tem a sua necessidade de comunicação e você tem que respeitar. Então, a ferramenta ela pode ser customizada de acordo com a necessidade. Eu posso implementar hoje um canal de voz, amanhã fazer uma conexão disso com a mídia social, caso seja necessário, tá? E começar a dar ferramentas e recursos conforme o dia a dia da própria evolução do atendimento ao cliente, porque as pessoas começam fazendo atendimento, depois elas percebem que precisam de uma ferramenta de quality, saber como que está o atendimento, fazer uma pesquisa, saber como que está esse atendimento, e as pessoas hoje costumam misturar tudo. Não, a pesquisa NPS é uma coisa. Pesquisa de satisfação do seu atendimento é outra coisa. É outra coisa, exatamente. E muitas vezes as pessoas não têm essa maturidade. Então a gente tem que trabalhar muito com o nosso time técnico para dizer assim, converse com o cliente, escute o que ele precisa. Porque nem sempre ele sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele precisa, mas ele não sabe como fazer. E nós estamos aqui para conduzir o cliente nessa solução. Perfeito. Isso é um ponto muito importante que faz muita diferença num processo de implantação, num projeto novo das empresas. Como que vocês modulam a ferramenta justamente para proporcionar a melhor experiência, tanto para essa empresa que está buscando uma solução de dor, que quer transformar a experiência do seu consumidor lá na ponta. Então, o foco hoje, vocês comercializam uma solução para uma empresa. E essa empresa quer encantar o consumidor dela lá da ponta. Então, acaba sendo um B2B, B2C, ou algumas outras letrinhas no meio desse caminho, né? Sim, sim. E é uma missão, né? Quando a gente começa um projeto, se a gente não, o nosso maior objetivo no início do projeto é entender o que o cliente quer. Qual a mensagem que o cliente quer passar, Perfeito. Como ele quer tratar o cliente dele. Para depois disso começar a desenhar um projeto de forma mais adequada à necessidade dele. Então isso começa no momento que a gente começa a fazer as primeiras conversas, desenhar uma proposta. E muitas vezes a gente tem alguns momentos que a gente precisa rever e voltar atrás porque o cliente não tinha maturidade, não tinha noção do que a ferramenta poderia fazer e às vezes o projeto acaba tendo pequenas mudanças. O importante é a gente entender que as mudanças são para agregar e como que a gente conduz isso sem deixar de entregar a solução para o cliente, porque muitas vezes ele se comprometeu em impor a solução. O chefe dele fala, e quando eu vou ter a nova plataforma funcionando? E muitas vezes ele não conseguiu dimensionar ou nós não conseguimos captar a necessidade dele. E a gente tem que fazer uma revisão, entender o projeto e adequar isso para que a gente consiga entregar
a solução sob medida para o cliente. Exato. E esse ponto que você comentou é muito importante, né? Uma solução sob medida que vai transformar a experiência desse consumidor dele, que ele está ali num posicionamento estratégico da empresa, que ele quer fazer isso acontecer. E isso faz muita diferença no projeto para que ele traga esse resultado efetivo da centralidade da companhia, certo? Sim, e mais importante, né? A ferramenta ela é flexível, ela é ampla. Meio... Isso, é flexível e ele é um meio, né? E muitas vezes o cliente pode ter a capacidade de fazer por si só, tá? E a gente treina o cliente para que ele use a ferramenta na sua maior abrangência possível, onde ele mesmo consegue criar soluções que a gente nunca pensou. Porque ele conhece o cliente melhor do que a gente. Então a gente tem casos de clientes que pensam em soluções que a gente nunca sequer passou a pensar por isso. Porque a experiência dele com o cliente dele é muito maior do que a nossa. Então ele enxerga oportunidades que a gente não consegue enxergar. Dele. Então temos clientes nossos, não só no Brasil, tá? Fora do Brasil também, que têm proficiência na ferramenta. Então eles simplesmente contratam a ferramenta, contratam um pacote de suporte e eles mesmos customizam a ferramenta. A ferramenta é flexível. A ferramenta tem como você trabalhar a parte de integrações de forma ampla, aberta, se integra com as, vou falar um termo mais comum de mercado, com as tecnologias mais modernas, ou com tecnologias mais difundidas, tá? E com isso o cliente tem um bundle que ele pode utilizar a solução para fazer coisas que sequer a gente pensou às vezes. Com os próprios canais que existem. Isso traz uma autonomia incrível, então, para a empresa pode criar e co-criar a sua jornada do cliente ali nos canais e tracejar este caminho dos clientes por como que ele vai ser perpetuado, como que ele vai seguir esse espaço, seja na URA, seja no bot, seja num canal de uma resposta automática do e-mail, ele pode criar toda essa jornada lá dentro. Ou seja, integrando tudo isso também. Ou integrando tudo isso. Por exemplo, ele inicia uma jornada na URA, que ele tem uma coleta de dados em bot e consegue... Tem cliente nosso que fez a transição de uma URA direto para um WhatsApp, sem passar pelo humano. Quando ele percebe que o cliente dele pode ter esse tipo de aderência, ele tem o ranqueamento do seu cliente, ele sabe quando o cliente, ele pode oferecer isso para o cliente, ele oferece isso para o cliente. Exato. E ele hoje ele enxerga isso no módulo de curadoria, no track ali da URA, e aí ele consegue ofertar essa experiência diferente digital para esse consumidor. Exato. A ferramenta ela é muito, a gente tem a ferramenta muito aberta, tá? E a pessoa consegue conectar outras ferramentas de extração de dados, de mineração de dados na nossa ferramenta, que é uma ferramenta de atendimento. E com isso criar outras soluções, buscar enxergar coisas que a ferramenta não enxerga. Porque quando você começa a mesclar, que isso é o papel de um BI, né? Que eu vou misturar dados que eu tenho do meu atendimento com dados do meu negócio, com dados do clima, talvez, não sei. Depende do negócio de cada um. Depende do segmento, né? E com isso a pessoa consegue gerar insights que ela não teria visto. No dia de mais chuva, ele tem mais ligações porque o cara não quer pedir a comida no restaurante. Que é a praticidade ali na casa dele, no delivery. Exatamente. E ele começa a sacar insights que às vezes ele não pode perceber. Isso é mais uma ferramenta de BI. E como a nossa ferramenta é aberta, ele consegue conectar facilmente a um BI. E cruzar todas as informações para ele ter esse tagueamento da experiência e da jornada ali em tempo real, praticamente. Exato. E aí o céu é o limite. Né? Aí a criatividade... criatividade determina... A criatividade é... E esse povo é criativo, né? A gente é criativo quando a gente vai mapear e achar solução para o cliente. E a gente na área técnica ouve alguns assuntos muito criativos. Eu não vou citar porque eu posso envergonhar alguma pessoa, porque isso às vezes é a forma da pessoa pensar, a forma que a pessoa constrói, e isso é a grande riqueza que a gente tem no atendimento, né? A gente ouve algumas coisas que a gente não pensava. E faz a gente refletir o que a gente faz de uma forma diferente. Não, é importante. E assim, nesses brainstorms, nesses momentos de criatividade, a gente mapeia toda uma jornada do cliente, tendo os dados ali do Omnichannel, tendo todos os dados numéricos sobre esses passos do consumidor, a gente identifica aquele ponto de atrito. E aí, naquele ponto de atrito, como é que eu posso melhorar esse processo? Como é que eu posso encantar esse consumidor? Como é que eu posso usar essa tecnologia ao meu favor? E aí, a criatividade, fizermos isso, fizermos aquilo. E aí, a criatividade, o céu é o limite para encantar e ser uma diferenciação de marca hoje. Afinal de contas, né? O consumidor tem o controle remoto na mão, não quero essa marca, quero agora essa, e numa velocidade gigante. E no final, o nosso objetivo como ferramenta de contact center, ferramenta de solução, é ter o consumidor bem encantado.
ter o cliente bem atendido. Então, a gente costuma conversar de uma forma mais proativa com os nossos clientes, porque a gente tem muito experiência que a gente ouve de muita gente. Então, isso nos dá uma bagagem grande na hora de atender os nossos clientes. Gigantesco. Exato. E a gente respeita também cada cliente, cada sua particularidade. Existem contratos que a gente não pode revelar o que a gente faz, porque como qualquer outro contrato... Qual é o acordo de confidencialidade, LGPD, enfim, Exato. competitividade de mercado. Que a gente segue tudo isso, porque isso não é nem opcional, né? É obrigatório. Hoje é obrigatório, exatamente. Sigilo das informações. Isso a gente já olhava há muito tempo, tá? Eu vim de um segmento bancário, então eu tenho esse assunto de segurança muito bem definido para mim. É um negócio super importante. A gente trabalha muito forte isso com o time. E segurança nunca é bom, né? Sempre tem mais. Segurança, como diz um amigo meu, é como cebola, né? Você vai pondo capas de segurança, capas e capas, e nunca você termina, tá? Exato, porque tem alguém, sempre tem um ali querendo descascar, e hoje realmente a proteção dos dados é um ponto muito importante, e que se vaza uma informação competitiva de uma empresa, pode ter ali uma ruptura de marca muito grande, né? Sim. E ter uma ferramenta preparada para isso também é muito importante. A nossa ferramenta, fundamental. Ela tem uma série de requisitos e recursos que torna ela aderente à PCI Compliance, tá? Que é um assunto que hoje não é tão em moda, mas no passado já foi assim, o assunto que todo mundo que prestava serviço para bancos queria uma ferramenta PCI Compliance. Olha, mas eu digo que, assim, pela consultoria, eu giro várias RFPs, várias RFIs por ano, né, em requisitos de segurança, implantação de LGPD para atendimento dentro das empresas, e ainda é um requisito muito importante e determinante em vários projetos para vários segmentos, não só bancários hoje, mas tem muitas fintechs ou outras instituições que acabam trafegando ali itens monetários que tem que ter uma segurança mais fechada, digamos assim. Exato. E muitas vezes as pessoas acham que ter recursos PCI Compliance ou deixa PCI Compliance. Não. O PCI Compliance é um processo. E muitas vezes as pessoas esquecem disso e falam assim, eu contratei uma ferramenta PCI Compliance. Sim. Ok, é uma parte do processo? bolo e o processo. É como é LGPD. Exatamente. Então, tem o processo, tem a área técnica. Meu fornecedor é LGPD certificado. E você? E o que você faz com o seu papel que está em cima da mesa? Exato. Que você coletou digitalmente? Como você descarta? Exato. Ou você ainda pede vocalizado o CPF do seu cliente? E aí você tem diversas formas de fazer. E eu brinco muito internamente que eu falo assim, não tem o jeito certo ou errado. Não. Tem a melhor forma para o seu processo, a melhor forma para o seu cliente, a melhor forma naquele momento. E daqui 2 anos, ou daqui 2 meses, pode ser que aquilo não seja bom. Exatamente. Porque a gente descobriu uma vulnerabilidade naquele processo. Então, ter uma ferramenta é super importante, uma ferramenta que tem flexibilidade, que te dê capacidade para você poder se adaptar a mudanças conforme a sua necessidade, porque elas são vivas, né? Isso é um ponto muito importante de diferenciação que você trouxe, porque hoje, quando a gente faz um mapeamento de jornada, um mapeamento de processo, ou uma reestruturação de uma área, é importante que isso seja vivo, porque um mapeamento, ele é uma foto daquele momento, mas daqui uma semana eu posso ter uma alteração nos passos desse consumidor e ter que readequar o meu processo, ou ter que readequar o meu sistema, ou ter que readequar todo o fluxo, e a ferramenta precisa trazer essa flexibilidade para não ficar algo engessado, ou ter que abrir um requisito e ser daqui 1 ano. Isso não funciona mais, porque daqui 1 ano nem é mais esse pedido nem vale mais, eu já tenho que pedir de novo. E tem muita coisa que o pessoal esquece, que um processo de mudanças, ele sofre mudanças. Sim. Porque você pode ter feito um planejamento que, quando você começa a aplicar as mudanças, você vê que você se enganou, você se equivocou. E você ter a capacidade de poder mudar seu planejamento e poder se adaptar a isso é fundamental para que você esteja sempre aderente ao seu plano. Exato. Porque uma coisa que eu falo muito, né? A gente tem que definir onde a gente quer chegar e depois a gente começa a traçar como vamos chegar. E no meio do caminho a gente pode mudar de caminho, pode mudar de ideia, porque isso faz parte. E o consumidor hoje ele muda de ideia toda hora, né? Então, o consumidor está mudando, vem mudando e vai continuar mudando cada vez mais rápido. E as empresas precisam se adequar a isso. E nós somos consumidores. Nós somos consumidores.
Vocês são consumidores e fornecedores e a gente é tudo junto e misturado. E muitas vezes eu me pergunto, quando eu tô no meu dia a dia, mas eu prefiro falar por e-mail. Mas agora não. Agora, para mim, eu quero resolver isso por voz. Eu mesmo mudo de opinião e isso vai depender muito do que eu estou fazendo, daquele momento. Se eu estiver numa viagem, dificilmente eu vou conseguir falar por voz. Se eu estiver na minha casa, facilmente eu vou falar por voz. Então, assim, a mudança do consumidor ela é constante e a gente não consegue prever isso. Então, por isso que a ferramenta Omnichannel, ela conecta tudo isso. E aí você consegue, com uma ferramenta, com um Omnichannel bem estabelecido, você consegue ver que aquele cliente começou uma conversa e ele desistiu no meio. E você tem um insight para o operador e o operador fala assim, olha, eu vi que você tentou um contato aqui pela manhã, por que que... E você pode linkar dois assuntos, tá? Um, que é a jornada do cliente, dele ser bem atendido, e o segundo, que é a própria segurança. Exatamente. Porque ele pode ter tido seu meio de comunicação vazado, e ele está sendo utilizado por outros caminhos. Então, a ferramenta Omnichannel ela vai se tornar cada vez mais necessária. E como eu falei, nem todas as empresas estão preparadas para isso. Nem todas as empresas têm a mesma necessidade de segurança ou de omnicanalidade que as outras têm, mas isso vai ser uma consequência. As empresas estão ainda, todas elas estão criando a sua jornada da transformação digital. A transformação digital é um assunto em moda, mas esse assunto nunca vai terminar. Esse assunto nunca vai terminar. Não, porque o mundo digital não está formado ainda. A gente está vivendo a transformação digital. O meu filho não usa o celular para falar. Nem o meu, confesso, nem o meu. Ele usa o celular dele para ver vídeos. É o principal. A televisão de casa quase não se liga mais em casa. Está todo mundo com o seu conteúdo próprio, cada um consumindo o que quer. E em alguns momentos a gente se conecta vendo um filme em conjunto. Então, assim, mudou muito o papel dos dispositivos, da parte eletrônica. E isso é um meio que vai seguir em transformação, transformando. E daqui uma semana talvez a gente tenha alguma novidade, a gente não sabe. Sempre tem coisas novas. Sempre. E nesse ponto, né, que você falou, o poder do consumo, hoje o consumidor ele quer algo que seja cômodo e fácil. Né? Então, a gente não quer assistir o filme na hora que ele vai passar ali na TV aberta para eu ficar esperando. Não, eu quero consumir ele na hora que eu posso consumir ele. Na hora que eu consigo reunir a família ou de forma até fragmentada. Né? Eu assisto meio filme agora e meio filme depois. Quem nunca fez isso? Assistiu meio episódio porque estava curioso ali com a série e assistiu o resto depois. Né? E também tem o conteúdo que eu consumo, minha esposa não, meu filho não. Exatamente, cada consumidor. E aí, o momento que eu vou consumir é o momento que ninguém está consumindo o conteúdo. É o momento que eu quero consumir. Exatamente. E a mesma coisa acontece na comunicação. Perfeito. Porque é um momento que eu posso. Eu estou em casa com a minha família, não quero ficar falando com ninguém. Eu vou tratar aqui, no meu celular. Vou tratar aqui. Enquanto eu assisto o filme. E muitas vezes as pessoas preferem isso. Hoje o meu telefone toca muito menos que tocava há um ano atrás, há 2, não digo há 10. Há 10 tocava muito mais do que toca hoje. E a gente está passando por essa transformação. Exato. Há 10 anos atrás a gente tinha um caderninho, um bloquinho com os cartões de visita das pessoas. Hoje a gente não tem mais cartão de visita porque está tudo no telefone. Os cartões são via QR Code, estão todos ali no telefone. Então mudou-se até a esfera da comodidade de como que a gente salva os contatos. E no detalhe do detalhe, se a gente for entrar aqui, a gente escutava rádio, né? Hoje o consumidor escuta podcast. Gente, podcast, comitê de clientes indo e voltando do trabalho, ó, é show de bola. Então é uma mudança de comportamento na comunicação. E assim, a mudança ela é em todos os sentidos. Sim. Quando você fala, a pessoa armazena no celular, não, a pessoa armazena na nuvem. Na nuvem. E a nuvem ele consome no celular, no relógio, no computador, assim como a nossa plataforma de atendimento. Ela não é uma plataforma mais nos moldes antigos, onde você tem que ter um hardware específico, um data center para isso. Instalar computador, nuvem, depois atualizar tudo. Você contrata a gente entrega tudo em nuvem. Você não precisa de nada, não precisa instalar nenhum software, você conecta tudo via browser. Então, isso também faz parte da transformação digital. Muito. E amanhã isso vai ser antigo. Não tenho a menor dúvida. Isso vai ser antigo. Tá? E é muito mais rápido.
Exato. Os ciclos hoje eles estão ficando muito curtos, os ciclos de transformação. Eu não vou trazer números aqui porque eu não me preparei para isso, eu não estudei, mas são muito claros os ciclos, né? Quando você falava de um dispositivo como o celular, ele durava 2, 3 anos. Hoje, a indústria trabalha para que você faça uma troca, deseje uma troca todo ano. Exatamente. Já é feito Você para deseja. isso. Você deseja, ele cria essa necessidade. Exato. E isso vem toda a transformação digital inclusa nisso, né? Perfeito, exatamente. E hoje, falando da experiência do consumidor, você visualiza hoje encantar um consumidor, fazer um processo de maturidade, de experiência e sucesso do consumidor sem a tecnologia embarcada? A tecnologia ela é fundamental para que você chegue mais rápido no seu objetivo. Porque isso existe desde antes de existir o primeiro computador. As pessoas... O cara que falava do cliente do freguês, que é lá de trás, que o cara que vinha todo dia na vendinha, ele não era mais o cliente, ele era o freguês. Isso já era a experiência do cliente. A tecnologia ela acelera esse processo. A ferramenta ela acelera esse processo. A ferramenta faz com que você tenha a informação num tempo mais curto. Que você comece a colocar processos mais claros e você siga esses processos. E aí vem de como você está estruturado internamente. E o que eu falei, cada cliente está no momento. Cada empresa tem seu momento. E cada jornada tem uma necessidade diferente. Perfeito. Quando você fala de uma jornada de um cliente que está atritado, é uma jornada que ela é extremamente curta e com poucos processos, porque você precisa deixar o cliente confortável. Quando você fala de uma jornada de venda, ela é uma jornada um pouco mais longa. É uma jornada que você vai ter mais passos. Você vai ter argumentação, contra-argumentação e etc. E uma ferramenta é fundamental para que você possa guiar esse processo com o seu cliente. Isso a gente mistura um pouco do Omnichannel com a ferramenta de CRM que você me perguntou no início da entrevista. Vai depender muito de cada processo, cada forma. Tem clientes que hoje têm ferramentas específicas de venda que não são necessariamente ferramentas de CRM. E no final, tem funções de CRM. Tem funções de CRM embarcadas. Então, assim, hoje o conceito de CRM, ele é um conceito muito amplo. Muito. Muito. E a gente hoje consegue trabalhar todas essas frentes que o cliente tem. Tá? Então, a gente tem clientes de diversos tipos. Temos clientes de cobrança, clientes de vendas, Então, isso nos dá uma base e isso mostra um pouco o poder da ferramenta, né? A capacidade da ferramenta se adaptar a cada cliente. Perfeito. E hoje, conta um case, não precisa abrir um cliente, conta um case que marcou a sua profissão, que marcou ali durante o período aqui que você está na Vocalcom. Assim, todos os cases marcam. Todos os clientes marcam. Cada um com a sua necessidade. Mas uma coisa que me toca muito é quando a gente pega um cliente que ele nos convida para fazer parte do seu processo, fazer parte da sua solução. Ele respeita a nossa característica, a nossa forma de trabalho. A gente compreende o objetivo dele, a forma que ele quer chegar. E no final a gente trabalha com uma equipe única, tá? Tivemos um caso recente, tá? De um cliente nosso que a gente conseguiu chegar nisso. E é muito agradável, tá? Assim, a gente senta para conversar, tomar café juntos e falar besteira, como se a gente fosse do mesmo time, como se fosse companheiro de trabalho do lado, porque a gente trabalha muito próximo no projeto. O que me encanta é isso. É trabalhar próximo, é compartilhar as experiências, trabalhar em prol de uma solução. Isso é o que realmente trouxe a diferença para mim. Perfeito. E você fala com muito amor, com muito carinho, com muita paixão. Então, realmente é algo que encanta, te desafia e coloca isso como uma missão, transformar a experiência desses consumidores de todas as empresas que hoje você atua. Porque no final das contas, se ele não tem sucesso, eu também não tenho. Exatamente. Porque se ele não chega no objetivo dele, ele não está feliz comigo. E muitas vezes eu preciso dar notícia ruim. Eu posso dar notícia boa, mas a gente tem que trabalhar junto. Tem que trabalhar de forma... transparente, clara. Transparente. Transparente é a resposta mais adequada. É sincero, é claro, verdadeiro, mas tem que ser transparente, tem que ser muito objetivo. Falar assim, olha, isso eu não faço. Por que você não faz isso? Porque a minha ferramenta é uma ferramenta Omnichannel. Eu não tenho uma ferramenta que faz cafezinho. Mas se você tiver a máquina de cafezinho, gente pode integrar. Ou se você souber como integrar, eu te mostro como você integra. É trazer cada solução
cada projeto para a sua solução adequada. E isso requer muita conversa, muito entendimento. Muitos alinhamentos. O fluxo de comunicação é fundamental, cara. Você tem toda a razão. Por isso que a nossa plataforma se chama Hermes, o Deus da comunicação. Então, perfeito. Eu não sabia essa curiosidade. Muito, muito importante. Foi sábia a escolha do nome, hein? Não sabia dessa curiosidade. Exato, o Deus grego da comunicação. Perfeito. Depois eu conto a história do meu nome. Fica para uma próxima resenha. E agora mas me manda o link que eu quero ouvir. Manda o link que eu quero ouvir, né? Agora o povo ficou curioso, todo mundo ficou curioso, né? Fica para a próxima resenha. Mas agora vamos caminhando aqui para as nossas considerações finais. Queria te convidar a contar uma mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Esse episódio aqui, eu sou muito grato pelo convite. Mais do que tudo, eu sou grato aos nossos clientes que possibilitaram a gente estar aqui. Eles são o objetivo do nosso trabalho. Eles são o objetivo da nossa ferramenta existir. E a nossa ferramenta é feita para os nossos clientes atenderem seus clientes. Então, isso é o mais importante. Eu fico muito contente de fazer parte desse processo. Tenho muito, como você falou, muito amor por isso, porque eu acho que isso é solução. Eu vejo muitos problemas e eu falo assim, nossa, mas é tão simples solucionar isso. Quero ajudar a resolver isso. Deixa eu me ouvir. É só me ouvir. Tá, e a gente tem esse poder de transformar. Perfeito. Parabéns pela trajetória, parabéns por toda a atuação e os carinhos que você tem trazido aí com os clientes. E agora eu te convido a deixar seus canais, como o pessoal te encontra, como que quem quer entrar em contato com o Ricardo faz. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail é r.alexandrino@vocalcom.com. Tá? Eu estou em LinkedIn, não tenho mais outras redes sociais, eu fiquei meio reservado ao LinkedIn por motivos pessoais. Não vai ser difícil de me encontrar. Eu não lembro se é r.alexandrino ou ricardo.alexandrino, mas não tem muitos Ricardos Alexandrinos. Não tem muitos, é só colocar na busca facinho. E eu estou disponível para qualquer conversa, para qualquer troca de informações. Eu acho que é um grande ponto positivo de um profissional é trocar informações, trocar experiências, tá? Então, quem quiser, eu estou disponível para qualquer conversa. Ricardo, muito obrigada mais uma vez. Foi uma honra te receber aqui no Comitê de Clientes. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Nós vamos deixar todas as informações de como você faz para entrar em contato com a Vocalcom e também com o Ricardo nos comentários, no link aqui do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento e experiência do consumidor, e este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.